E chegamos ao último capítulo do livro Pés como os da corça nos lugares altos, a montanha das especiarias. E se você não leu o início deste livro, saiba que ele é a continuidade do livro Pés como os das corças em lugares altos. Então teve toda a história da conversão de graça e glória, e aí quando termina o primeiro livro, começa esse Pés como os da corça, nos lugares altos, a montanha das especiarias. Então, se você gostou deste livro, volta e lê o primeiro livro, que aí você vai conseguir entender o contexto de toda a história. Vamos lá. Capítulo 18. Última cena nas montanhas das especiarias. Passado algum tempo desde os acontecimentos relatados nestes capítulos, aconteceu nos lugares altos o dia da celebração. Muitos moradores da Vila da Humilhação se reuniram com o rei na montanha do Aloés. Entre eles estavam alguns que você conhece. A senhora Valente, sua filha Misericórdia e seu genro confiante e destemido estavam lá. A grande amiga deles, a senhora Ação de Graças, estava sentada ao seu lado com as duas filhas, a sobrinha Graça e Glória e seu filho Testemunho Destemido, o rapaz mais alto dentre todos os presentes. Ele carregava muitas cicatrizes no rosto e nas mãos, conseguidas enquanto dava testemunho de seu senhor e rei. Confiante, cunhado de Testemunho Destemido, também estava lá, assim como Resignado e sua esposa disposta, a quem você não reconheceria pelos antigos nomes, Autopiedade e Desesperança. Também estavam presentes o ex-proprietário de pousada, agora chamado Vigor, e sua esposa Suave Alegria, a última a ir para os lugares altos e que acabara de chegar. O ex-administrador do Banco Generoso e sua adorável esposa Clemência também estavam lá. Sentados perto deles estavam Submisso e a esposa Humildade, antes conhecidos como Orgulho e Superioridade. Havia também vários outros convidados que não foram apresentados a você. Todos estavam reunidos à volta do rei e se regozijavam com ele. O dia da celebração era uma ocasião muito especial, pois chegara o momento de dois deles atravessarem o rio com o rei e subirem com ele para os lugares mais altos, no reino do amor. A querida e amada Senhora Valente e sua amiga Senhora Ação de Graças deixariam este mundo e se tornariam habitantes do mundo do outro lado do rio. Por isso, os amigos do vale subiram aos lugares altos para lhes desejar felicidades e desfrutar um pouco mais a companhia delas. Gostariam de encontrar as palavras certas para descrever a cena. Todos eles sentados à sombra de uma das gigantescas árvores de aloés, celebrando e regozijando-se. Os lírios no gramado à volta deles estavam floridos, e o doce aroma de especiarias perfumava o lar. A senhora Valente estava sentada ao lado do rei, e do outro lado deles estava a senhora Ação de Graças, antes a conhecida viúva sombria agorenta, que estava usando um chalé ainda mais bonito que o usual, e todas as linhas de sombrios desgostos e agouros haviam sido totalmente apagadas de seus semblantes. Foram lavadas numa das correntes de água curadora da montanha. Todos ouviram o que o rei ensinava a respeito da vida do outro lado do rio e das muitas mansões reais que havia no topo da cadeia de montanhas, tão altas que era impossível enxergar onde terminavam. Chegava aos ouvidos deles a voz das crianças e suas alegres risadas, pois numa pradaria ali perto estavam todos os filhos deles. Os pais levaram os filhos a um dos parques reais, onde podiam brincar sob a supervisão de alguns moradores do Reino do Amor. Lá estavam aquele menino antes conhecido por abatimento, as gêmeas Soluços e Choramingas, com o irmão Resmungo e até a pequena Desforra. É oportuno registrar que todas as crianças já atendiam por um novo nome e começavam a não gostar do antigo.
Elas receberam o nome das pedras preciosas que cintilavam nos muros da cidade real e pareciam encantadoras joias enquanto corriam nos campos ensolarados. Num dos lados da montanha do Aloés, perto de onde estavam reunidos, corria um rio de águas límpidas, como cristal, que transbordava até alcançar o lugar em que se derramava no desfiladeiro, formando uma grande queda d'água que descia até o vale lá embaixo. Quando alcançava os lugares baixos, o rio atravessava o Vale da Sombra, e os habitantes do lugar o chamavam de Rio da Morte, pois lá embaixo suas águas eram escuras e geladas. Os que o atravessavam chegavam à parte do vale ainda mais escura e fria. Ali o rastro deles desapareciam por entre as montanhas sombrias e ninguém conseguia vê-los. No alto lugar, o rio era chamado Rio da Vida. Os que atravessavam suas águas chegavam, já sem sua vestimenta mortal, à outra margem, ao reino da vida e do amor eterno, onde não existe mais morte, nem dor, nem pranto, nem partidas para sempre. O grupo, depois de celebrar e se regozijar e de ouvir as palavras do rei, entoou um cântico da montanha. Teu amor temeroso fracassará? Tolo e sombrio pensamento. Deus é amor e ele prevalece. O amor expulsa todo temor. Vimos esse gracioso plano no Filho de Deus, feito filho do homem. O amor santo não pode criar, a não ser por causa da doçura do amor. Por isso, nós, suas criaturas, esperamos a união ser completa. Quando a obra perfeita do amor terminar, Deus e os homens serão um. Sabemos que Deus é amor. Conhecemos o coração de seu Pai. Ele falou do alto e varreu nossas dúvidas. Vimos o que é suficiente no semblante de Jesus Cristo. O rei, ao terminar o cântico, levantou-se com um sorriso radiante estampado no semblante e, depois de abençoar a todos eles, deu uma mão para sua amiga Valente e a outra para sua amiga Ação de Graças e guiou-as até a margem do rio. Todos os amigos acompanharam. As árvores de aloés que cresciam ao longo da margem derramavam suas sombras sobre o rio, mas seus ramos estavam cheios de passarinhos que gorjeavam de forma melodiosa. Por um breve momento o grupo se dividiu. O rei entrou no rio com as duas amigas e guiou-as na travessia para outra margem. A claridade ofuscava os olhos do grupo que estava na montanha da aloés, de forma que não puderam ver a cena com muita clareza. Tinham a impressão de que a claridade vinha de uma multidão de vultos postados de pé na margem mais distante, como se um grande grupo de habitantes daquela terra tivesse descido dos lugares mais altos para saudar as amigas do rei. Contudo, puderam ver que tão logo os três entraram no rio, o corpo mortal das duas mulheres as abandonou, posto de lado como uma vestimenta velha e rasgada, e foi levada pelas águas transbordantes em direção à grande queda d'água que corria para o Vale da Morte lá embaixo. O grupo à beira da margem pensou ter tido ainda um vislumbre dos dois belos e radiantes seres que ainda viviam naqueles corpos mortais, mas que agora estavam livres. Um dos seres que outrora fora amiga de todos ali, a Senhora Valente, um vulto ereto e dourado, brilhava com uma armadura polida e caminhava ao lado do rei. À outra mão do rei havia um vulto cintilante num manto branco que brilhava como luz. Logo em seguida, uma claridade tomou conta de tudo, e os amigos sabiam que o vale da humilhação não as veriam mais. Tão logo elas sumiram de vista, o pequeno grupo na encosta da montanha se dispersou e cada um seguiu seu caminho. Todavia, as duas filhas da Senhora Ação de Graça, sua sobrinha Graça e Glória e seu filho Testemunho Destemido, ficaram um pouco mais, lado a lado junto do rio, contemplando a outra margem para onde o rei conduzira seus entes queridos, e pensando nas duas mulheres que foram com ele, e nas coisas maravilhosas que ele realizara na vida delas. Depois olharam uns para os outros, e, embora com lágrima nos olhos, sorriam com grande alegria. É bom ter o tesouro de um ente querido do outro lado do rio, disse Glorificação.
e logo nós também iremos para lá, para sempre, diz compassiva. Enquanto isso, disse testemunho destemido, temos um grande trabalho glorioso a fazer aqui. Assim, quando chegar o momento de nos reunirmos aos que moram do outro lado do rio, teremos troféus para levar conosco, para o louvor do Rei da Glória, de graça e glória. Testemunho destemido, ao perceber que pronunciara em voz alta o nome que se tornara muito caro para ele, contemplou o semblante da prima e sorriu com um ar de brandura que ninguém associaria ao briguento covardia covarde. Não era covardia covarde que estava em pé ao lado de graça e glória na margem do rio, e sim alguém que o rei transformara em testemunho destemido e que já se tornara um líder no serviço do rei. Graça e Glória não disse uma palavra, mas quando os quatro por fim se afastaram da margem do rio, ela deslizou sozinha para a sombra de uma das árvores de aloés e acomodou-se num lugar onde podia vislumbrar os vales abaixo que estendiam no enevoado azul distante. Ficou sentada ali, pensando em muitas coisas. Lembrou-se de tudo o que aprendera nas 9 montanhas das especiarias, e, acima de tudo, contemplou aqueles vales distantes. De repente viu que o rei estava de volta e conduzia testemunho destemido a uma pequena distância do lugar em que ela estava. Ela os observava atentamente enquanto estavam lado a lado conversando muito sérios. Ela os via com clareza e ouvia o murmúrio da voz deles. Embora não pudesse discernir as palavras, ela viu o rei apontar na direção das vilas distantes e perceber como o testemunho destemido jogou os ombros para trás e esfregou as mãos como se estivesse animado. Ela percebeu a avidez com que ele escutava o rei. Viu quando o rei colocou o braço de forma amorosa sobre os ombros do homem que um dia fora o briguento covardia covarde, e cuja grande mácula e fraqueza fora transformada em força ainda maior. Ela viu o sorriso de afeto e amor que o rei dirigiu a ele e disse para si mesma, deslumbrada: como o rei o ama! Acho que ele tem um carinho especial por testemunho destemido. Contudo, esse é o homem que fugiu dele por tanto tempo e a quem odiei e temi por quase toda a minha vida. De repente, enquanto continuava sentada bem quieta e observava longa, intensamente a enorme figura cheia de cicatrizes, de testemunho destemido, sobre cujos ombros o braço do rei ainda repousara, com afetuosa confiança, ela compreendeu como se seu entendimento se iluminasse, a verdade que ainda não havia percebido. Ora, disse para si mesma um tanto surpresa, veja só o que fez o rei. Ele transformou o que parecia ser o maior tormento, fraqueza e desespero da minha vida, a coisa que eu mais temia e pela qual sofria, em algo que considero a melhor de todas as coisas. Sempre tive medo de me tornar uma covardia covarde, pois ele me atormentou muito. O rei, com sua graça maravilhosa, transformou-me no que jamais esperaria ser, uma testemunha destemida. Oh, como o rei é maravilhoso! Que planos e propósito amoroso ele tem para nós! Ele quer que nossos maiores tormentos e fracassos se transformem nas coisas melhores e mais consistentes da nossa vida. Eram fracassos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Graça e Glória continuou pensando após uma pequena pausa, como uma risadinha alegre. Não é de admirar que o rei o ame. Posso ver que ele já está rangendo os dentes, como um cavalo de guerra ao som das trombetas, com vontade de partir para aquelas longínquas vilas e ali dar seu testemunho. Toda a energia que ele dedicava às suas brigas agora estava direcionada para esse novo serviço, e ela se tornou seu maior recurso. Quando ela chegou a esse ponto de seus pensamentos, viu o testemunho destemido virar-se para o rei e fazer uma pergunta. Então o rei também deu uma risadinha,
levantou a voz e disse com tanta clareza que ela pode ouvir: pergunte e veja qual é a resposta. Em seguida, os dois olharam para ela, sentada sozinha debaixo da árvore. Graça e Glória, chamou o rei. Venha até aqui, queremos falar com você. Graça e Glória levantou-se sem hesitar e se juntou a eles. Paz e alegria foram atrás dela, mais altas, majestosas e bonitas do que nunca. Graça e Glória, disse Testemunho destemido. Estivemos conversando a respeito daqueles vales longínquos ao redor do mundo em que o rei precisa de alguém que dê testemunho dele. Sim, disse ela. Nós vamos para lá, disse o rei. Quer ir conosco? Graça e Glória então pôs uma das mãos sobre a mão do rei e a outra sobre a mão de Testemunho destemido e disse: transforma-me naquilo que desejavas que eu fosse quando me criaste, meu Senhor, de acordo com a tua vontade. Os três permaneceram juntos, as duas criaturas unidas ao Criador. Ele era o desejo de amar, e eles a resposta a esse desejo, e os veículos por meio das quais expressava esse amor. A voz do rei ressoou clara e forte na montanha de aloés, dizendo com alegre certeza e autoridade: pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2, verso 8. Os três, antes de deixar a cadeia de montanhas das especiarias, entoaram juntos a nova versão do Cântico das Pedras Preciosas. Isaías 54, verso 11. Eis a safira. Meu coração é um trono resplandecente, em que o amor é coroado rei. Aqui minha vontade obediente deleita-se em ouvir, até conhecer sua vontade em tudo. Eis a ágata, o mais justo Senhor deles, meu rubi de sangue e fogo. Eis meu coração partido, feito inteiro e em todas as partes. Teu nome está inscrito para sempre. Eis a límpida esmeralda, tirando vida, da semente caída e pisada. Aqui louva o Senhor, que cumpriu sua palavra e concedeu 100 vezes mais. Com que cores límpidas brilham minha orla de pedras, brilham como bandeiras reais desfraldadas. Agora irei adiante, meu Senhor, fortalecido por sua palavra, demarcar terras ao redor do mundo. Glórias a Deus. E aqui terminamos o livro Péscomos da Costa nos Lugares Altos, a Montanha das Especiarias. É uma alegoria dos pontos fracos e fortes do ser humano, a partir da comparação das especiarias de Cântico dos Cânticos com o fruto do Espírito. A contracapa diz assim: venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo saltando sobre as montes coberto de especiarias. Cântico dos Cânticos 8:14. A montanha das especiarias, sequência de pés como os da corça nos lugares altos, é uma alegoria vigorosa que personifica as infelizes e atormentadas atitudes da mente, do coração e do temperamento. Conheça a senhora sombria gorenta, o velho senhor temor, o senhor arrogância, a ofensa, o ressentimento, o covardia covarde e outros. Compare a vida deles com a da graça e glória, a da senhora valente, de misericórdia, alegria e paz. Sinta a tensão à medida que algo desperta o desassossego entre os habitantes do Vale da Humilhação. Nem todos respondem ao chamado gentil do pastor, mas os que o fazem descobrem que o amor externado é a verdadeira vida. Nas palavras do cântico entoado na montanha do Cálamo, em que cresce os juncos da amabilidade, ele te ama demais para te deixar no inferno que criaste para ti mesma. O Salvador é teu Senhor. Tentei deixar o mais claro possível que as características e fraquezas de temperamento com que nascemos podem se transformar no exato oposto e assim produzir as qualidades mais adoráveis em nós.
Hannah Runard. Hannah Runard nasceu em 1905 e morreu em 1990. Escritora renomada e missionária em Israel por 50 anos, autora de Pés como os das Corças nos Lugares Altos, publicado pela editora Vida. Que Deus te abençoe e que você seja edificado por este livro. Fique na paz e até a nossa próxima leitura. Eu sou sua irmã em Cristo, Miriam Tavares. Que Deus te abençoe. Fique na paz.